Olá, galera. Então vamos continuar a falar sobre a introdução ao geoprocessamento, começar a continuar falando sobre SIG e com um pouco mais de ênfase agora nos dados geográficos e nas características deles. Vamos definir agora o que é uma informação geográfica e vamos ver algumas características do que é dessas informações geográficas, né? Primeira coisa, para a gente pensar em informação geográfica, a gente pode pensar sobre um local, sobre a superfície da Terra, alguma informação acerca daquele local na superfície da Terra, né? Conhecimento sobre onde alguma coisa está, também é um tipo de informação geográfica, e o conhecimento também sobre o que está em cima de uma determinada localização. Todas essas informações é considerada informação geográfica. Tá? Então, partindo daí, a gente percebe que a informação geográfica ela pode ser algo muito detalhado. Por exemplo, uma informação com todas as localizações de todas as edificações de uma cidade. Isso é uma informação bastante detalhada. Né? Ou informação sobre cada árvore em uma floresta. Também é uma informação bastante detalhada. Né? Já vou mostrar para vocês alguns exemplos desses tipos de informação. Né? E da mesma forma, a informação geográfica também, ela pode ser uma informação muito superficial, muito generalista. Né? Por exemplo, o clima de uma região, a densidade demográfica de um país, de um estado, é uma informação bastante generalista, ela não é muito pontual. Né? Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos de como que a informação geográfica ela pode ser inicialmente detalhada. Né? Vocês podem também consultar por aí. Vem aqui no Moodle, vamos consultar um site muito interessante que é da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Então pode digitar aí PMF e bota geoprocessamento na sequência. Prefeitura Municipal de Florianópolis, geoprocessamento. Vamos nesse link aqui, ó, geoprocessamento corporativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Aí a gente vai ter acesso ao WebSig, que é um SIG publicado na internet. Claro que nós, como usuários simples, a gente não pode fazer alteração nesse SIG, mas os funcionários da Prefeitura de Florianópolis, eles podem. Então eles podem ser alimentados online, esse SIG mesmo. Da Prefeitura de Florianópolis sobre as informações cadastrais do município. Então, como a informação pode ser detalhada? Vamos aproximar aqui da região de Florianópolis. Da forma como tu abre a página, ela já vai vir com a camada ativa lote aqui, ó, que é o que nos interessa. Vamos ver o lote. Vamos aqui na região do IFSC, só para verificar. Então aqui está a região do IFSC. Vamos aproximar. Percebe que quando a gente aproxima, ele começa a aparecer mais detalhes. Foi configurado para ser assim. E se a gente for analisar cada uma, vou ligar aqui ó, no tipo de imagem, eu vou ligar uma ortofotocarta de 2016 para aparecer a imagem de fotografia, as fotografias aéreas, o mosaico de fotografia aérea sob os dados cadastrais. Então percebo que eu tenho aqui, ó, delimitado vetorialmente cada um dos terrenos do município de Florianópolis inteiro, e ligado ao nome, ligado ao elemento do terreno, né, a esse retângulo aqui que delimita o terreno, eu tenho aqui uma informação do número do lote, a identificação do cadastro desse lote especificamente. Perceba que eu tenho isso de toda Florianópolis. Então, todo o município de Florianópolis, cada uma das unidades, não das unidades habitacionais, mas cada um dos lotes, eu tenho diferenciado em polígonos independentes. Isso é para a gestão do cadastro da Prefeitura de Florianópolis. Então, isso é um exemplo de uma informação extremamente detalhada, uma informação geográfica extremamente detalhada. A gente sabe cada um dos terrenos, cada uma das casas de Florianópolis estão cadastrados nesse WebSig da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Então, isso aqui é só para um dos exemplos de como que a informação geográfica pode ser extremamente detalhada. Voltando aqui para a apresentação, a gente viu que a informação geográfica ela também pode ser extremamente superficial, né? Um outro oposto. O clima de um país, de uma determinada região. Eu encontrei aqui na internet esse site não, desculpa, essa imagem do clima do Brasil. Então percebe que é um mapa do Brasil com polígonos identificando os diferentes tipos de clima.
né? A gente é um mapa de fácil leitura, então de cara a gente olhando para o mapa, fazendo a leitura do mapa, você já percebe que aqui Santa Catarina inteira está num clima classificado como subtropical, segundo essa classificação aqui da CIML. É um exemplo de informação geográfica também extremamente generalista, porque a gente tem toda, até maior que a região sul do Brasil, classificada com um clima único. Tá? Então, para mostrar para vocês dois exemplos distintos de como a informação geográfica pode ser bastante diferente, né? Ou muito detalhada ou muito superficial, certo? Vamos entender dos dados agora, os dados geográficos. Para que seja possível a gente criar informação geográfica a partir de um SIG, é necessário que a gente alimente, né, aquele sistema que a gente viu lá no vídeo anterior, a gente alimenta o programa computacional, alimenta o hardware com as informações do mundo real. Né? Só que extremamente complicado isso, né? A gente tem que determinar alguns critérios, levar alguns elementos em consideração, né? Porque o mundo real é extremamente complexo no seu detalhamento, né? Então, para a gente conseguir representar essa complexidade toda em um programa SIG, a gente vai ter que, de certa forma, reduzir um pouco essa complexidade. De que forma? Primeiro, redução da complexidade geométrica do mundo real, através da aplicação de escala, né? A gente vai ter que reduzir o mundo real para caber num mapa, para caber num SIG também, né? Fazer a amostragem de elementos e selecionar determinados elementos do mundo real, aqueles que nos interessam. Então, essa é a primeira consideração, a redução da complexidade geométrica da realidade para representar no SIG. Outra consideração que tem que ser levada em conta é a redução da complexidade temporal do mundo real. Toda vez que a gente olha para um mapa, aquele mapa é o retrato de uma determinada época, de um determinado período. Vocês lembram que em sala de aula a gente trabalhou com alguns mapas e eu sempre forçava com vocês, de quando que esse mapa foi levantado? Foi levantado lá na década de 70. É um mapa que está desatualizado. Não é que ele está desatualizado, também está desatualizado. Mas a gente tem que entender que aqueles mapas, são retratos de um determinado período de tempo, de aquele instante temporal. Né? Então, para reduzir essa complexidade temporal do mundo, ou a gente faz um corte temporal, como aqueles mapas são, aquele mapa é uma planta topográfica de Florianópolis, naquele período de tempo, ou naquela data. Ou a observação de fenômenos através de intervalos discretos de tempo. A gente pode analisar qualquer tipo de fenômeno espacial em épocas diferentes e analisar como que aquele fenômeno se comportou ao longo desse período de tempo. Né? Isso é um intervalo discreto de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode criar um mapa das chuvas extremas de Florianópolis no período de 1990 aos anos 2000. Então, é um mapa que vai nos pontuar as principais, as maiores chuvas dentro desse período de tempo entre 1990 e os anos 2000, dentro desse intervalo discreto de tempo ao longo de 10 anos. Tá? Então, é uma outra consideração que a gente tem que reduzir a complexidade do mundo real. Né? Quando eu vou representar um elemento topográfico, eu vou representar uma data específica, do momento do levantamento. Tá? E a outra consideração que a gente tem que ter em mente é que o mundo real é muito complexo. Né? Para, de fato, representar o mundo real no SIG, eu vou ter que selecionar os elementos, né? Reduzir a escala, amostrar elementos, fazer um corte temporal, identificar os elementos e categorizar esses elementos a partir de cortes temáticos. E a gente vai para a próxima transparência. É uma coisa muito parecida com o que a gente fazia lá no AutoCAD. Quando a gente faz uma planta topográfica, a gente cria layers, e onde cada layer a gente tenta organizar o nosso desenho para que esteja elementos de uma mesma categoria dentro de uma layer. No SIG funciona muito parecido. Funciona muito parecido também. A realidade, que essa última figura que tem aqui na sequência, ela é composta de vários elementos. Né? O nosso mundo real a gente vai lá na rua,
né? A gente percebe lá que tem meio fio, tem a rua, tem as edificações, tem os muros, tem os postes, tem, sei lá, boca de lobo. Para representar isso no ambiente SIG, eu primeiro categorizo, foi isso que eu falei para vocês, a gente vai dar um nome para cada elemento. Né? Na minha rua tem 300 postes, na minha rua tem 500 metros de meio fio, né? Na minha rua tem 40 edificações. Eu categorizei os objetos que eu estava vendo. Né? Lá no AutoCAD, cada elemento desse a gente colocaria numa diferente layer. Lembre? Aqui no software de SIG, o negócio é um pouco diferente. Né? Cada uma dessas camadas que estão separadas aqui, representadas por ruas, edificações e postes, né? Cada uma desses elementos, dessas camadas temáticas, no software de SIG, vai ser composta de vários arquivos. Então percebam, lá no AutoCAD eu tinha um arquivo único, dentro desse arquivo eu organizava assim, dentro de um arquivo único eu organizava em várias layers diferentes. Além do QGIS, eu vou ter um projeto, esse projeto vai integrar várias camadas representando a realidade, porém cada uma dessas camadas, lá dentro do QGIS, vai ser composta por diferentes arquivos. Né? Eu arriscaria dizer, são 5 ou 4 arquivos diferentes para cada uma das camadas. Né? Lá na camada de ruas eu vou ter um arquivo para o elemento geométrico, eu vou ter um outro arquivo de banco de dados, eu vou ter um outro arquivo de projeção cartográfica, tudo isso das ruas. Então, a organização do SIG, a nossa organização com os arquivos em sistemas de informação geográfica, ela tem que ser muito mais apurada. Porque eu não vou trabalhar com um arquivo, eu vou trabalhar com um projeto, esse projeto vai ter várias camadas, e cada uma das camadas vai ter, no mínimo, 3 arquivos diferentes. Então, no final das contas, o nosso projeto em SIG vai ser composto de centenas de arquivos. Então, a gente tem que ser muito organizado quando a gente for trabalhar com dados de SIG. É muito fácil a gente perder arquivo, colocar arquivo no lugar, depois a gente esquecer, não saber mais onde é que está. E a gente tem que ser bastante organizado quando a gente vai trabalhar com SIG, porque a gente vai trabalhar com centenas de arquivos. Vocês vão ver que a informação geográfica vai ser sempre composta de centenas de arquivos. Para a gente compor essa realidadezinha aqui, que está representada nessa figura, são 3 camadas diferentes, 3 categorias diferentes de elemento. Cada categoria dessa vai ser composta no mínimo de 3 arquivos, então nessa brincadeirinha toda eu teria 10 arquivos diferentes para representar essa realidade que está nessa transparência. Certo? Parece meio complicado de entender agora, mas daqui a pouco na prática vocês vão ver que não é tão complicado assim, mas só para a gente se organizar, sabendo que a gente vai trabalhar com centenas de arquivos. Não vai ser com um arquivo único de desenho lá, como a gente trabalhava no AutoCAD. Certo? Vamos passar aqui para a próxima transparência. Como a gente está falando, e nessa primeira etapa a gente vai dar mais ênfase à informação espacial, cabe a gente diferenciar informação espacial ou dado espacial do que a informação geográfica ou dado geográfico. Né? A nível de conceito, dado espacial é definido como informação de qualquer tipo de dado que descreve fenômeno aos quais esteja associada alguma dimensão espacial. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho uma planta topográfica planaltimétrica que eu busquei aqui na internet, na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Perceba que é uma planta topográfica, eu tenho aqui as extremas do terreno, eu tenho dimensões associadas a essas extremas. Aqui onde é que está piscando o mouse, 30,20 metros, ali 27,42 metros, são as dimensões de cada uma das extremas do terreno. Aqui tem mais 22. Além das dimensões da extrema do terreno, eu tenho curvas de nível que me identificam o relevo. Né? Isso é informação espacial? É informação espacial. Porque me discrimina o terreno de maneira bastante detalhada. Aquele fenômeno que no caso é uma propriedade, é um terreno, está bem discriminado espacialmente ali. A gente consegue descrever ela espacialmente. Tá? Então isso é uma informação espacial. É uma informação geográfica? Não. Pelo simples fato de a gente não ter a menor ideia onde é que fica esse lugar.
se vocês perceberem, no mesmo terreno, eu não tenho nenhuma coordenada georreferenciada, né? Então a gente não sabe a posição desse terreno no globo terrestre. Então ela não serve para informação geográfica. É uma informação espacial? Sim, é uma informação espacial. Geográfica, não. Por quê? Não tem coordenada georreferenciada. Provavelmente esse levantamento ele foi feito em coordenadas planas topográficas locais, lá com uma estação total. Está preciso, o tamanho dele está correto, provavelmente está. Mas a gente não sabe onde é que fica no globo, não tem nenhuma informação ali de coordenada, não tem latitude e longitude, não tem coordenada plana UTM. Então, para informação geográfica não serve, certo? Voltando ali para a nossa transparência, a gente vê aqui que os dados geográficos são definidos com um dado espacial, cuja dimensão espacial está associada à sua localização na superfície da Terra, num determinado instante ou período de tempo. Dessa forma, quando se tem um elemento de sistema de coordenadas local que não esteja diretamente relacionado a coordenadas geográficas, esses dados são dados espaciais, né? A gente pode pegar um levantamento de coordenada plano topográfico local e georreferenciar ela com 2 pontos de coordenada conhecida, né? A gente teria essa segunda situação aqui, ó. Se essas coordenadas da informação espacial ali forem transformadas em coordenadas geográficas, seja lá o método que for para isso, e ainda associado a um sistema de projeção cartográfica, que vai ser tema do vídeo que a gente vai lançar daqui a pouco, esses dados são considerados dados geográficos, né? Aí eu volto lá para o site do Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui no canto inferior esquerdo da tela, no Geoprocessamento, desculpa, canto inferior direito da tela, no Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura, a gente tem aqui as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Com certeza, se a gente for nos dados desse elemento aqui, a gente vai saber as distâncias dessa propriedade, né? A distância desse vetor, daquele outro vetor de cima, do vetor de baixo. Tudo isso no sistema deve estar lá descrito analiticamente. Tá? Então, isso é informação espacial? É informação espacial. Isso é informação geográfica? É informação geográfica também, porque está tudo georreferenciado. A gente sabe aqui as coordenadas, latitude e longitude. Esse endereço é único, global. E isso é o pressuposto da informação geográfica. Tá? Então, quando a gente pega lá uma estação total, vai para campo, levanta lá uma série de distâncias, a partir dessas distâncias, desses ângulos, a gente desenha uma planta topográfica com coordenadas planas locais, a gente está levantando informação espacial. Se a gente tivesse nesse mesmo levantamento partido de pontos de coordenadas conhecidas já referenciadas, por exemplo, coordenada plana UTM, provavelmente vocês devem estar fazendo esse tipo de levantamento lá em topografia agora. Agora não, né? Agora ninguém está fazendo levantamento nada, mas em breve vocês devem estar fazendo. Se eu parto de coordenadas conhecidas, georreferenciadas, e além da informação das extremas da propriedade, a gente tem também a localização global daquela propriedade, a gente está levantando dados geográficos, tá? Para SIG, gente, só nos interessa dado geográfico, dado espacial sem localização, sem latitude e longitude, não dá para processar. Até dá para processar no software SIG, mas não vai fazer muito sentido, porque o sistema, já diz, o nome já diz, é sistema de informação geográfica, não é sistema de informação espacial, tá? Então, pressuposto, para a gente trabalhar com dados SIG, essa informação tem que estar georreferenciada. E lá no SIG a gente vai trabalhar no sistema de projeção também. Falando dos dados geográficos, agora a gente vai esquecer a informação espacial e vamos focar no dado geográfico. Falando no dado geográfico, ele vai possuir 4 características fundamentais que a gente tem que entender elas desde agora. A primeira característica que a gente vai focar mais nesse vídeo, tá? É a característica espacial da informação geográfica. O que é isso? Tem a ver com a posição geográfica do elemento, tem a ver com a geometria do elemento representado. A posição geográfica a gente já conversou até agora, é a latitude e longitude, a coordenada plana UTM, é esse endereço único global. Essa é a posição geográfica do elemento, né? E a geometria do elemento representado é esse elemento que a gente vai representar. A gente vai representar com que tipo de elemento gráfico? Vai ser um ponto, vai ser uma linha ou vai ser um polígono?
Tá? Então essa é a característica espacial do dado geográfico. Outra característica importantíssima nos sistemas de informação geográfica é o que a gente chama de características não espaciais da informação geográfica, que é o que? A descrição daquele elemento geográfico. Tá? Essa descrição é uma descrição, pode ser alfanumérica, feita por texto, ela pode ser pictórica, feita por imagens, né? Ou até mesmo sonora, por sons. Né? Além de textos descritivos, hoje em dia a tecnologia permite imagens, a gente pode linkar filme, sons e até hiperlinks dos elementos representados. Não fez muito sentido, talvez, isso para vocês? Eu vou fazer sentido agora, um pouco melhor. Se a gente for lá no Google, deixa eu abrir aqui uma página do Google. Se a gente entrar no Google Maps, o Google Maps é uma ferramenta fantástica de cartografia, de localização. No Google Maps, a gente tem aqui os elementos representados. Eu vou aqui também para a área do IFSC, vou atravessar a ponte, vou vir aqui para a região do IFSC. Então a gente tem uma série de elementos cartográficos representados aqui nessa escala. Ruas, algumas edificações, né? E alguns pontos aqui que marcam a posição de alguns objetos. Chama a atenção aqui, ó, para o Museu de Equipamentos Topográficos Enio Miguel de Souza. Fica lá na agrimensura, lá no DACC. Se a gente clicar naquele ponto que representa o Museu de Equipamentos Topográficos, o Google vai abrir aqui no lado uma outra janela. Essa outra janela me traz o quê? Informações que estão no banco de dados do Google acerca daquele ponto representado no mapa. Né? Perceba que nessas informações a gente tem imagens, a gente tem descrição alfanumérica, que é o texto, são números que tem aqui descritos, o endereço postal, né? Hiperlinks, números, eu poderia aqui botar uma música, seja lá o que for. Tudo isso está descrevendo aquele ponto lá. Isso aqui é característica, essa fotografia aqui com os 3 teodolitos é uma informação geográfica? Não, não é uma informação geográfica, é uma imagem de 3 teodolitos. Mas essa imagem, ela está atrelada àquela informação geográfica, que é aquele ponto ali. Esse conjunto de informações, todas elas fazem parte das características não espaciais do dado geográfico. Outra característica, então assim, característica espacial e característica não espacial. Característica espacial é a posição geográfica e o tipo de elemento representado. É um ponto, linha ou polígono, que é a geometria do elemento. Né? Característica não espacial, a descrição daquele elemento. Essa descrição ela é feita por um arquivo separado do arquivo de vetores. É um arquivo de banco de dados. E esse arquivo ele vai estar atrelado à informação espacial. Cada uma dessas características aqui, para o formato de arquivo que a gente vai trabalhar, que é o formato shapefile, cada uma vai ser um arquivo separado. Lembra que eu falei ali na transparência anterior que para cada uma daquelas camadas a gente ia ter vários arquivos? Então, um arquivo é para descrever a posição geográfica e a geometria do elemento representado. O outro arquivo vai ser para a descrição alfanumérica do elemento. É um banco de dados. Uma coisa é um arquivo de linhas e outro arquivo é um arquivo de banco de dados. Tá? Outras características, né? A característica temporal e a documentação. Só para a gente entender, a característica temporal tem a ver com o tempo de validade daquela informação geográfica e além das suas variações sobre o tempo. Lembra lá do mapa que a gente trabalhou em sala de aula? Aquele mapa tinha uma data, aquela característica temporal daquele mapa, daquela informação geográfica. Toda vez que a gente for trabalhar com um banco de dados que a gente vai baixar de algum lugar, a gente vai ter que estar bem claro na nossa cabeça qual é a validade daquele elemento, né? Qual é aquela variação, qual é a variação ao longo do tempo daquele elemento geográfico. E a outra característica do dado geográfico é o que a gente chama de metadados, são as documentações. Aqui, nesses metadados, vai conter um grande conjunto de
várias informações distintas que vão ser úteis para a gente utilizar a informação geográfica de maneira correta. Tá? Por exemplo, ali vai ter a precisão, vai ter restrições e regras para a informação, para a utilização da informação, a descrição de cada atributo não alfanumérico, a acurácia e a precisão do dado, sistema de projeção, datum, todas as informações adicionais que são úteis para a gente utilizar aquele dado geográfico, eles vão vir num arquivo separado, que são os metadados. Tá? Pode ser um arquivo em um formato bastante específico, com software, ou pode ser até um arquivo PDF, que me descreva as informações que são úteis para utilizar a informação geográfica. Tá? A partir de agora, então, para ilustrar essas 4 características, eu tenho aqui uma figura que pode nos ajudar a entender. Duas imagens distintas, com tempos distintos. Perceba que a imagem superior está num tempo 1, está piscando ali o mouse, ó, enquanto a informação inferior está no tempo 2. Mas perceba que no lado esquerdo a gente tem esse quadro azul me mostrando 3 linhas distintas. Elas estão identificadas com o número 1, número 2 e número 3. Perceba que no lado direito da imagem eu tenho uma tabela. Né? Essa tabela tem lá 3 colunas distintas, e a primeira coluna ela chama ID, uma identificação, o número sequencial do elemento. A segunda coluna chamada nome, tem a ver com o nome do elemento, e por último é a pavimentação. Aquele quadro azul com os elementos, as linhas, é basicamente a característica espacial do dado geográfico. A gente vai ver graficamente o dado geográfico. Aqui no lado direito, gente, cada uma dessas linhas, por exemplo, a linha número 1, a ID número 1, ela tá identificando características não espaciais do elemento espacial número 1. Então a gente sabe que aquele elemento número 1 ali, o ID1, é uma BR, é uma rodovia, e o tipo de pavimentação dela é asfáltica, ela é asfaltada. Por quê? Lá no AutoCAD a gente saberia que isso é uma linha, uma polyline, uma SP-line, ponto. Né? Lá nos softwares de SIG, essa linha ela vai estar correlacionada com uma linha numa tabela de banco de dados. Né? Mesma coisa aqui é número 2, mesma coisa número 3. Né? Cada um desses elementos gráficos estão correlacionados com uma linha de um banco de dados. E esse banco de dados, aqui tem um exemplo de 3 colunas só, mas como a gente conversou ali antes, ele pode trazer diversos tipos de informações diferentes, né? Fotografia, hiperlink, som. Beleza, continuando aqui, então, característica espacial, as linhas, característica não espacial, a tabela, o banco de dados. Aqui no meio eu tenho os metadados, que ele não, graficamente ele não é visível nem no banco de dados e nem no arquivo vetorial. Os metadados, às vezes ele vem num arquivo separado, num formato específico para determinado software, ou também bastante comum, nos mapas do IBGE a gente vai trabalhar com metadados desse jeito, ele vem um relatório em PDF. Né? Nesse relatório PDF está descrito um monte de informação. Ele vai dizer que esse levantamento foi feito no ano tal, ele vai dizer que o sistema de projeção utilizado foi tal, que o datum na superfície de referência foi outra. Ele vai trazer quem levantou, como levantou, qual é a precisão desse dado, como que eu devo utilizar esse dado, quando eu publicar, quem eu devo me referenciar. Então, todos os dados que explicam a informação geográfica, ele vai vir nesses outros arquivos de metadados. E não tendo uma correlação direta com nenhum arquivo, mas esse quadro, esse recorte, ele foi feito num período de tempo. Isso é o recorte temporal. Então, aqui eu tenho 4 elementos me ilustrando as 4 características fundamentais do dado geográfico. Na situação número 2, que é a situação inferior, eu tenho a mesma área representada, só que eu percebi que houve uma mudança. Né? A linha número 2 aqui, que no tempo 1 ela estava sem pavimentação, a mesma linha aqui no tempo 2, ela foi asfaltada. A gente percebe aqui que a linha identificando o elemento número 2, a BR número 2, aqui no segundo tempo 2,
ela está asfaltada, enquanto lá no tempo 1 ela estava sem pavimentação. Então aqui a gente percebe que o dado geográfico mudou ao longo do tempo. Eu tenho no tempo 1 um recorte temporal e no tempo 2 eu tenho outro recorte. Deixa eu voltar aqui. No tempo 2 eu tenho um segundo recorte temporal. O que mudou de um tempo para o outro do que a gente está vendo? Né? Eu percebo que a geometria do elemento número 2 mudou. Né? No tempo 1 ela estava convexa, né? E no tempo 2 ela ficou côncava, vamos dizer assim. E o que aconteceu na tabela de atributos, no banco de dados? O que mudou ali? Beleza, aqui ó, o elemento ID número 2 estava sem pavimentação lá no primeiro tempo. E o ID número 2 no segundo tempo estava asfaltada. Claro, então mudou o tipo de pavimentação. Quando mudou o tipo de pavimentação, mudou a geometria. Isso é bem comum, né? Quando você vai se pavimentar uma rodovia que não é pavimentada, é bem comum que se faça correções geométricas e ela mude o traçado. E também aqui o que acrescentou no tempo número 2 é uma coluna a mais, agora que tem a distância também. Mas eu não poderia criar essa distância lá no tempo 1? Também poderia, só não queria por questão de conveniência aqui. Então isso aqui me demonstra as 4 características fundamentais do dado geográfico. Geometria, banco de dados, a explicação de como utilizar tudo isso e o recorte espacial. Certo? Vamos focar agora só no componente espacial do dado geográfico. Só nessa primeira parte aqui, ó, nesse quadro azul. Né? A componente espacial do dado geográfico, que vai marcar a posição e a geometria do elemento, ela pode ser armazenada e visualizada com 2 tipos de estruturas diferentes. A estrutura matricial, composta pelo mapa de pixels, essa aqui da esquerda. Eu estou falando esquerda e direita, mas eu não tenho a menor noção se o vídeo à esquerda vai ficar direita ou direita e esquerda. Eu acho que nas projeções vai, é a câmera que muda. Então, voltando aqui, a componente espacial armazenada na estrutura matricial. Isso é um mapa de pixels, uma fotografia, certo? E a mesma componente espacial, ela também pode ser representada, uma outra forma de representar ela a partir da estrutura vetorial, composta por pontos, está piscando ali o mouse em cima dos pontos, por linhas ou por polígonos. Então são 2 formas distintas, 2 estruturas distintas de representar a componente espacial do dado geográfico. Vamos ver isso um pouquinho melhor? Aqui, eu tenho 2 exemplos de representação da componente espacial do elemento geográfico. À esquerda, a gente tem uma ortofotocarta da área lá do IFSC, é um mosaico de fotografias aéreas georreferenciada. Como é imagem, são imagens formada pelo mapa de pixels, é uma imagem realista, é uma fotografia. Isso é uma estrutura matricial, porque ela é composta por uma matriz de milhares de pontos. No lado direito, já, a gente tem aqui a mesma área representada do IFSC. Claro que eu não tenho a mesma riqueza de detalhes, porque não é uma fotografia, é uma interpretação da fotografia da esquerda. Mas o que tem representado aqui? Basicamente, os limites e propriedades da quadra do IFSC, além das edificações, né, desse entorno do IFSC, da própria área do IFSC. As 2 estruturas estão representando a mesma área. Uma a partir de um mapa de pixels, a estrutura matricial, e a outra a partir de pontos, linhas, polígonos, a estrutura vetorial. Tá? Nós vamos trabalhar com as 2 estruturas, obviamente, ao longo do curso. Né? Claro que agora a gente vai começar pela estrutura vetorial. Né? Esse primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser todo ele com pontos, linhas, polígonos. Na estrutura vetorial, a localização e a aparência gráfica do elemento vai ser representada por um ou mais pares de coordenadas. Né? E atrelada a esses elementos, a gente vai ter também atributos descritivos, que é o que vai estar lá na tabela de atributos. Né? A estrutura vetorial, gente, ela não vai ser exclusiva de softwares de SIG. Né? A gente trabalhou semestre passado com o AutoCAD, e o AutoCAD ele faz desenho
com vetores também. Pontos, linhas, polígonos, curvas, etc. Né? Porém, lá no SIG, a estrutura vetorial ela vai ser mais simples do que é no CAD, no software CAD. Tá? Porque lá no SIG a gente tem que fazer tratamento de topologia e fazer associação de atributos e indexação espacial com essa informação geográfica. Por outro lado, devido à necessidade da representação geográfica e topológica, os vetores construídos no software SIG eles vão ser mais simples que aqueles construídos em CAD. Software SIG constrói apenas 3 tipos de elementos gráficos: ponto, linha e polígono. Só isso. O software SIG só tem esse tipo de elemento gráfico. Os softwares de CAD, o AutoCAD, por exemplo, a gente pode trabalhar com ponto, linha, polígono, mas outros tipos de elementos também. Polyline, spline, texto, achura, blocos. Então, falando em desenho 2D, né? E tem mais ainda elementos tridimensionais no software de CAD. A gente pode trabalhar no AutoCAD em 3 dimensões. No software SIG, não. É tudo 2 dimensões. Tá? Então, percebam. A estrutura vetorial no software SIG ela é bem mais simples do que é lá no AutoCAD. Lá no AutoCAD, quando a gente aprendia a desenhar, a gente tinha que desenhar vários elementos diferentes. No SIG, não. Eu vou ter lá ou uma camada de ponto, ou uma camada de linha, ou uma camada de polígono, e só. Certo? É isso aqui que a gente está falando. Então, a estrutura vetorial é ou feição pontual, ou feição linear, ou feição poligonal, que está representada aqui como área. SIG só tem esse tipo de elemento gráfico. Não tem lá curva em espiral, spline. A linha acaba sendo uma polyline, mas eu não vou ter circunferência, nem círculo. Eu não vou ter texto. SIG a gente não tem texto. A gente não tem um elemento gráfico chamado texto. Né? Quando a gente quer rotular um elemento, botar texto em algum elemento, a gente vai ter que usar uma outra subterfúgio, porque não tem um elemento texto lá para colocar. Certo? Então, software SIG, ponto, linha e polígono. Feição pontual. A gente utiliza a feição pontual para representar elementos que, conforme a escala, não possuem nem área e nem comprimento possível de representação gráfica. Tá? Ou que para atender os objetivos do trabalho que se quer fazer não necessitem ser representados graficamente por área. Né? A feição pontual ela vai possuir, cada ponto ela vai possuir apenas um par de coordenada. Né? Não podemos esquecer que esse par de coordenada ela tem que estar georreferenciada, a informação geográfica. Tá? E também não podemos esquecer que cada um desses pontos vai estar correlacionado com uma linha na tabela de atributos com uma série de informações alfanuméricas. Certo? Isso é ponto. Né? Elementos do mundo real que a gente vai representar como ponto. Gente, temos que ter claro isso, que vai depender muito da escala que a gente vai trabalhar. Né? Tem elementos que numa escala pequena, 1 para 1 milhão, ele vai ser representado como ponto. Mas esse mesmo elemento, se a gente for representar numa escala maior, vou dar um exemplo, 1 para 25 mil, esse mesmo elemento na escala 1 para 25 mil vai ser representado como um polígono, como uma área. Tudo vai depender muito da escala. Tá? Na base cartográfica que a gente vai trabalhar, essas em escalas médias a pequenas, elementos que a gente pode representar com ponto. Poste, qualquer tipo de poste de rede elétrica, telefone, seja lá o que for, sinalização de trânsito, equipamento elétrico, hidráulico, árvore, posto de visita, marcos topográficos, pontos topográficos, referências de rio, né? Referências de rio não, referências de nível, nascentes de rio, que eu queria dizer. Algum lago, dependendo da escala do mapa, vai ser representado com ponto também. Edificações, localização, depende tudo da escala. Vou dar um exemplo. Na escala 1 para 1 milhão, a cidade de Florianópolis é representada com um ponto, com um símbolo. Né? E a gente sabe que Florianópolis é gigante. A mesma cidade de Florianópolis, a área urbana de Florianópolis, ali onde fica o centro,
Se a gente for para uma escala um pouco maior, 1 para 50 mil, ela já é representada com um polígono. Então tudo isso vai depender da escala. Tá? Feição linear, linhas, polígonos. Né? A gente vai utilizar linha em elementos que, conforme a escala também, possui comprimento, porém a sua área é inviável de representação gráfica. Vou dar um exemplo. Uma estrada, uma rodovia, tipo BR-101. BR-101, se a gente for medir a BR-101, ela deve ter, ela deve ter 7, 14, 20, uns 40 metros, 30 e tantos metros de largura, né? Por alguns milhares de quilômetros de comprimento. Qual é a possibilidade de a gente representar a BR-101 num mapa de Brasil, num mapa do Brasil, ou seja, numa escala pequena, com um polígono? Né? A gente representar esses 40 metros de largura que tem a BR-101, 40 não, 30 metros de largura que vai ter, 40 com os acostamentos que vai ter a BR-101, com um polígono na escala 1 para 1 milhão. Né? Não é possível. Não é possível. Então, apesar dela ter um desenvolvimento de milhares de quilômetros, a área em escalas pequenas não é representada. Então, isso é um ótimo exemplo de um elemento que a gente vai representar com feição linear. Tá? A feição linear é graficamente definida por um conjunto de coordenadas, né? Sendo que o primeiro e o último ponto são os nós, né? São os conectores, são bastante importantes. Quando a gente for trabalhando na prática, eu vou explicar um pouco melhor isso. Né? E as feições lineares permitem que a gente obtenha algumas propriedades topológicas, como comprimento, direção, conectividade e adjacência. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco melhor sobre essas propriedades topológicas, eu vou descrever elas um pouco melhor para vocês. Mas um ponto, vamos voltar aqui, um ponto representa uma posição, uma latitude e uma longitude. Uma linha, ou uma polilinha, ela vai representar duas posições, duas coordenadas no mínimo, que é o início e o fim dessa linha. Além disso, ela vai ter um comprimento, eu vou ter uma direção, eu tenho algumas propriedades geométricas adicionais do que o ponto. Então a feição linear nos permite isso também. Né? Da realidade, o que a gente representa com feição linear, também vai depender da escala. Por exemplo, linhas, tudo que é distribuição linear a gente representa com linhas normalmente. Linha de distribuição de energia elétrica, qualquer tipo de cabo de telefonia, cabo de energia elétrica, cabo de qualquer outra coisa. Encanamento, linha de transmissão, eixo de logradouro, eixo da rede de drenagem, rios, riachos e estradas, sempre conforme a escala de representação. Por que eu insisto na escala de representação? Aqui embaixo eu tenho dois fragmentos desse mapa que a gente vai trabalhar da base do Brasil na escala 1 para 1 milhão. Aqui no lado esquerdo, eu tenho a região de Florianópolis representadas, com os municípios, as estradas e os rios. Percebo que os rios aqui, todos eles são representados com uma linha simples. Ao mesmo tempo, aqui no lado direito, eu tenho o mesmo mapa, a mesma base de dados, Brasil não 1 para 1 milhão, a região de Manaus, no Amazonas, representada. Percebo que ao sul de Manaus, a gente tem um rio, dois, né? A junção de dois rios gigantescos. Né? O Negro e o Solimões, que a junção deles, a confluência deles, a partir deles, formam o Amazonas. Por que em Florianópolis todos os rios são apresentados com uma linha e por que em Manaus não todos os rios, mas tem alguns rios que são representados com um polígono, porque esse se tem uma área preenchida, tá vendo que está preenchido de azul? Isso é um polígono. Né? Por que Florianópolis eu não tenho... em cartografia a gente diz que é rio de margem de linha simples e rio de margem dupla. É porque naquela escala, aquele rio possui duas margens. Ou seja, ele tem uma largura tão grande que naquela escala possui representação. Vocês lembram lá o conceito de PEC, né? Padrão de exatidão cartográfica.
Então, daí a gente sabe que o limite de representação a uma determinada escala é dado diretamente pela pela proporção, não é uma proporção, mas é aquela fórmula, exatidão é igual a 2/10 de milímetro vezes o módulo da escala. Então, nesse caso aqui, essa base cartográfica é na escala 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão na escala vezes 0,0002 décimos de 0,0002 metros, ou seja, 2/10 de milímetro, dá 200 metros. Ou seja, na escala 1 para 1 milhão, para um rio ser representado com margem dupla, com duas linhas, ele tem que ter no mínimo 200 metros de largura. Né? Aqui na região de Florianópolis, nenhum rio tem 200 metros de largura. E o rio Amazonas, ali na região de Manaus, ele tem quilômetros de largura. Tá? Então, por isso que a gente vai encontrar rios representados com linhas simples e rios representados por polígonos. E por último, para fechar, que esse vídeo já vai ficar muito extenso, as feições poligonais vão ser utilizadas para representar elementos do mundo real que, conforme a escala, possuem área e perímetro e podem ser representados graficamente. Tá? Algumas propriedades topológicas interessantes da feição poligonal é a própria área, o próprio perímetro, a adjacência, a contingência, polígono e envelope, que são algumas relações topológicas diretas que tem entre os elementos. Né? No mundo real, o que a gente representa com estrutura poligonal? Limite político-administrativo, então limite de estado, município, país. Corpos d'água, lagos, lagoas, o mar. Dependendo da escala, aproximando da escala. Lote, lembra lá que eu mostrei no geoprocessamento corporativo da prefeitura? Lotes, quadras, categoria de vegetação, categoria de solos, tipos de geologia, geomorfologia. Tudo que tem a área naquela escala a gente pode representar com um elemento poligonal. Tá certo, gente? Obrigado. Até mais.